Caro telespectador, você pode acompanhar o programa Direito e Justiça em Foco de qualquer lugar que você estiver. Basta ter um celular. Isso mesmo. A Rede Gospel de televisão agora está disponível para o sistema Android e o iOS. O aplicativo, que é gratuito, permite que você tenha acesso a toda a programação da emissora em tempo real. Quando o aparelho estiver conectado à internet, é óbvio. Portanto, todo domingo, onde estiver, assista às 22 horas o programa Direito e Justiça em Foco em tempo real. Hoje estamos conversando com a excelente advogada e poeta, por que não dizer assim, doutora Thaís Bizarria. É uma grande honra para nós, viu, doutora, você estar aqui falando sobre direito e rimando também com ele. Isso é muito importante, porque você já deu para nós uma noção, né, desta relevância na prática, porque é muito difícil o advogado conhecer todas as leis, é muito difícil o advogado conhecer até a sua lei, a Lei 8.906/94, que é a lei do advogado, não é verdade? Uhum. Mas com a rima se torna mais fácil, você tem razão. Você tem razão. É a maneira pela qual você faz a fixação da matéria. Sem dúvida. A honra é toda minha, professor. Eu aproveito desde logo para parabenizá-lo pelo estupendo programa jurídico em prol da cultura, da arte e também da cidadania. E o aprendizado em poesia, eu sou suspeita para falar. Inovei nessa área sendo a única e primeira advogada no Brasil que explica o direito em poesia para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, através desse livro, Rimando e Aprendendo Direito. Você diz através desse livro aqui. Sim. Que nós estamos exibindo agora. Exatamente. Muito bem. Eu vou ter a ousadia de, se você me permite me corrigir se eu estiver errado, de ler uma poesia que você tem aqui na área, que é a minha área, a área penal. Posso? Claro. Posso ler? Ficarei extremamente honrada. Que maravilha, olha que maravilha. Falar, interpretar uma poesia ao lado da autora. E é uma responsabilidade muito grande. Vou começar. Contagem de prazos. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Através da lei nova, o juiz julgará e cumprirá com o seu papel. No direito penal, parte material, o prazo é contado com o dia do começo. Já no direito penal, parte processual, o dia do começo, na contagem, esqueço. No direito penal, parte processual, o dia do começo não é contado. E havendo qualquer ato anormal ou divergente, o réu será beneficiado. Olha que coisa maravilhosa. Fica mais fácil, leve e facilitado, sem dúvida nenhuma, o aprendizado jurídico e a fixação do conteúdo, ora recitado. Sim, a fixação do conteúdo, exatamente. Exatamente, porque aqui fala de prazo, porque nós sabemos a respeito dos prazos. Não é? Há o prazo, aquele prazo do artigo 10 da parte geral, da parte geral do Código Penal, não é? Que ele é peremptório, ele se inicia no início, no começo do fato. Não é? E há o prazo processual, não é? Que inicia-se no dia seguinte. E, se for numa sexta-feira, passa a fluir a partir da segunda-feira, passando pelo sábado e domingo. Olha que maravilha. Até me fez relembrar essa história de prazos, que eu tenho certeza absoluta que é uma parte do direito, não é? Que sempre um pouco mais sofrida para o advogado.
É verdade. Não é verdade? É verdade. E o doutor recitando também me fez relembrar o período que eu era sua aluna, professor. Parecia que eu estava aqui na sala de aula, Né? ouvindo as suas explicações, que sempre foram feitas com bastante sabedoria. Eu sempre chamava a atenção nessa parte, né? Porque o prazo penal é diferente do prazo processual. Bem, doutora, qual é a sensação, então, deste livro, não é? Brilhante livro, estar na 4ª edição da obra? Porque esta é importante, a obra Rimando e Aprendendo Direito, e ter como prefaciador o excelente jurista, eu chamo de jurista, mestre, às vezes ele fala, Laércio, você é meu amigo, para com isso. Mas é verdade, ele é uma sumidade, eu não canso de dizer isso, nosso mestre, nosso professor, doutor Ives Gandra Martins. Como é que fica isso? Foi simplesmente maravilhoso quando eu convidei o Dr. Ives Gandra, ele aceitou o convite para prefaciar a obra Rimando e Aprendendo Direito, porque o Dr. Ives Gandra, além de ser jurista, ele tem a alma e o coração de artista. Ele, além de escrever livros na área jurídica, ele também escreve livros de poesia, ele faz composições. Então, eu entendo que o Dr. Ives Gandra, além de ser um brilhante jurista, ele é um artista fantástico. Ele consegue ser firme, mas ao mesmo tempo sensível e trata o cidadão, o próximo, com muito amor e compaixão. Então, eu sou fã do Dr. Ives Gandra, sou fã, e foi extremamente maravilhoso ter essa honra, porque o Dr. Ives Gandra é um ídolo. E acredito não só para Thaís Bizarria, mas para todo o país. Eu digo mais, não só para o povo brasileiro. Ele é um ícone. Ele é um ícone do brasileiro, reconhecido internacionalmente. Eu não sou o Raul Gil, mas para o Dr. Ives Gandra eu tiro o chapéu. Não, você tem toda a razão. Ele representa uma personalidade muito importante para o Brasil. Nós somos muito fracos de ídolos, não é? Então eu coloco também na parte jurídica os nossos ídolos, não é? O Ives Gandra Martins é realmente uma pessoa que nós podemos tirar o chapéu. Com certeza. E além de jurista, poeta. Então a minha identificação... E outra coisa, agora ele tem uma música também gravada pelos Demônios da Garoa, sabia? Não sabia. De um poema dele. Olha que fantástico. Vou querer escutar, doutor. Vai sim, muito bem. Quero escutar. Ótimo. E você aqui no livro, você apresenta também outros prefaciadores, não é? Você quer falar sobre eles? Sim, eu tive a honra de ter como prefaciador o doutor Humberto Durso. Foi ele o responsável no meu ingresso como conferencista na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele quem me convidou para ministrar a primeira palestra na OAB. Isso aconteceu em janeiro de 2011 e de lá para cá eu sou uma das palestrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da seccional, ministrando palestra em várias subseções. Ele é uma pessoa também realmente fantástica, ele dá oportunidade para a mulher, para a juventude, em especial para a inovação. Porque quando eu lancei essa obra, doutor, eu inovei, eu ousei e por vezes alguns juristas talvez mais conservadores que são contra a desmistificação do direito ou facilitar o aprendizado, ou seja, facilitar o aprendizado ao cidadão, pode de repente não achar que seria a forma de aprendizado ideal, mas não, eu tive sorte. A maioria dos grandes juristas apoiam e defendem também a minha ideia, porque o direito, ele precisa de sensibilidade e eu acredito que a poesia leva essa sensibilidade ao Poder Judiciário, bem como ao aprendizado jurídico. É verdade. Além dele, tive também a honra de ter o juiz que foi meu professor nos bancos Fábio Henrique Podestá. Exatamente. Ele é professor de Direito Civil, doutor, mestre da PUC e também ele agora é juiz
substituto em segundo grau, é desembargador praticamente, só está aguardando. Olha, meu colega, que eu aprecio e tenho muito respeito por ele é uma pessoa também excelente. Eu fiquei maravilhada com o prefácio do Dr. Fábio Podestá, porque ele foi mestre, né? Foi meu professor, e realmente ouvir as palavras lindas e poéticas. Foi meu colega no magistério também. Olha, que bom. E realmente eu fiquei emocionada. O teor do prefácio vale a pena. Adquirir uma obra Rimando e Aprendendo Direito. Me adicionem no Facebook Thaís Fernanda Bizarria ou na fanpage Thaís Bizarria, e nós podemos conversar, podem adquirir diretamente com a autora, porque vale muito a pena ler o prefácio. E tem também outro prefaciador, que é o Emerson Malheiro, né? Tem também o grande mestre, professor de cursinho preparatório, Emerson Malheiro, sempre brilhante. Muito também bem. Me emocionou. Eu tive essa sorte de ter prefaciadores fantásticos que acreditam e apoiam o aprendizado em poesia com a Thaís Bizarria. Doutora Thaís, nesta obra há uma sentença que foi feita em poesia? Tem. Não é só eu que inovo, explicando direito em poesia, fazendo petições em poesia. Uma sentença de primeiro grau ou um acórdão? Uma sentença de primeiro grau. O Dr. Ronaldo Tovani, meu amigo querido, hoje advogado, já trilhou pelo caminho, ele foi delegado, foi promotor, foi juiz e hoje é colega advogado. E a sentença, eu falarei só um resumo, porque ela é muito extensa. Ela é assim: o jovem Alceu da Costa, conhecido como Rolim, o jovem Alceu da Costa resolveu sair da linha, subtraindo de outrem 2 saborosas galinhas. Pegando o saco plástico que ali mesmo encontrou, o agente, muito esperto, escondeu o que furtou, deixando o local do crime da maneira como entrou. Dessa forma é que o juiz de direito, com base no Código de Processo Penal, deu esse homem da simplória a liberdade provisória, para que ele volte para casa e passe a viver na glória. E diz: se virar homem honesto, que permaneça em Cachoeira, ao lado de sua família, devendo-se, ao contrário, mudar-se para Brasília. Nossa, que coisa linda! Fantástica a sentença. Ele cedeu. É uma sentença penal condenatória, mas eu digo linda porque ela avança, não é, do lado poético, não é, colocada como rimas, não é? Então, ela é muito bonita, parabéns. Ela é linda, maravilhosa e vale a pena conferir. Está na obra. Essa sentença repercutiu não só nacionalmente, como internacionalmente, porque na época, salvo engano, foi 1987, veja só, ele já inovava, teve a ousadia, né, de proferir uma sentença em poesia. Eu achei fantástica, porque o Poder Judiciário precisa de sensibilidade e a poesia proporciona isso. A sensibilidade também é necessária para ser um componente da justiça, não é? Porque não basta o direito das partes, basta também essa sensibilidade ser aplicada. Também não basta a motivação, não basta os fundamentos. Há que se dar nos fundamentos, não é, esta sensibilidade importante para que as partes sejam bem atendidas. É verdade. Com certeza. E, professora, eu posso falar uma poesia da área do direito penal, já que Pode, claro, você está livre aqui. Você é a dona do programa. Que bom. E já que falamos de uma sentença da área penal, é furto famélico. Essa poesia ela é muito bacana. Furto famélico, conforme o vernáculo, significa a situação daquele que tem fome, que devido a algum obstáculo da vida, furta um bem, come e some. O agente, ao subtrair patrimônio de terceiro para saciar a sua fome, comete o crime que tem o nome de furto famélico, que é costumeiro. Entretanto, a sua ilicitude pode ser afastada em virtude do estado de necessidade, desde que seja caracterizada a dificuldade e a desigualdade. O bem a ser subtraído, telespectador, deve recair sobre algo de pequeno valor, para saciar a fome daquele pobre coitado. Assim, furtar bacalhau incriminará o contraventor.
Agora, a mera subtração de 1 quilo de feijão para ensejo de alimentação caracteriza o estado de necessidade, sendo afastada a criminalidade. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito. Eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Olha só, caro telespectador, o que ela fala é realmente verdade. O furto famélico, às vezes, é difícil de se entender, não é, o objetivo da interpretação, não é, do Instituto. E ela coloca de uma maneira tão brilhante que é fácil de entender. Olha, parabéns. Fica muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais fácil. E aí sempre perguntam, professor, nas palestras, mas doutora Thais, e a manteiga? A manteiga seria um furto famélico? Conseguiria absolvição com base no furto famélico? Aí eu explico, professor, né? E aproveito que eu estou diante de um mestre para depois que faça comentários. Eu explico que a manteiga, ela não trata-se de um bem de primeira necessidade, tendo em vista que você pode comer uma bolacha, um pão sem a manteiga. É diferente. Nessa situação, caracterizaria o princípio da insignificância, bagatela. Agora, o furto famélico, vejamos só, quando eu cito na poesia... É a necessidade do alimento, né? Exatamente. Porque a manteiga ela é uma superficialidade, né? Exatamente. Não é como o feijão, né? O feijão, sim, o feijão, não tem arroz... os nutrientes necessários. Exatamente, porque o furto famélico, ele é necessário comprovar o estado de necessidade. E lá no Código Penal nós temos: não há crime quando praticado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Certo. Vejamos só, a situação da manteiga é importante ressaltar que é diferenciada. Chama-se exclusão da criminalidade. Muito bem. Nada melhor do que estar ao lado de um mestre do direito penal. Exatamente. Mas é muito bem colocado, viu? Parabéns, muito bem colocado mesmo. Eu acho que o seu livro é muito importante. Você me presenteou, eu vou ler, ler com bastante cuidado, porque eu sei que se trata de conhecimento e aqui está a fonte da cultura. Vocês sabem muito bem, caros telespectadores, que esta é a fonte da cultura, a leitura. Eu tenho muitas perguntas a fazer a você, por exemplo, se você teve um quadro... Você teve um quadro da Rádio Nacional AM de Brasília durante 3 anos, é isso? Isso. Como foi essa experiência em explicar os direitos aos cidadãos em poesia? Poderia dar uma palhinha, assim que se diz? Claro. Você já deu muitas palhinhas aqui hoje, né? Adoro. Dá mais uma palhinha, então. Palhinha que se diz, né? Isso, adoro. Então, vamos lá. Bom, professor, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu tive esse quadro em Brasília durante 3 anos, no programa Enfoque Jurídico, com o brilhante jornalista Miguelzinho Martins. E a palhinha era assim: eu começava o programa: boa tarde, caros ouvintes da Rádio Nacional, programa Enfoque Jurídico. Hoje, o tema é grande e atrativo. Nós falaremos sobre o direito administrativo. Imagine a situação. João caiu no chão, sofreu uma lesão. Cabe ajuizamento de ação? A resposta é sim ou não? Alguns segundos para a reflexão. Eu explicava um pouco de teoria e, obviamente, tinha que finalizar em poesia, caso contrário não seria advogada poetisa Thais Bizarria. E falava: agora finalizo do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Reparação de danos. A ocorrência de um dano causado pela administração a um ser humano merece justa indenização. Em nossa república, basta que o lesado acione a fazenda pública para ter o seu dano reparado. A indenização visa abranger o que a vítima perdeu ou efetivamente despendeu. Todavia, explano, é necessário comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Agora finalizo o quadro Rimando e Aprendendo Direito e eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. E desejo a todo cidadão uma tarde maravilhosa, repleta de sonhos, luz e também bastante emoção, em prol do ensinamento jurídico em poesia e também da cidadania
Thaís Bizarria. Nossa, que maravilha, muito bem. E esse programa foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Olha, foi muito especial participar desse programa, porque eu acabei atingindo o público de Brasília. Sim, claro. A repercussão desta obra aqui está sendo favorável, né? Sim, favorável, muito favorável, professor. Eu publiquei a primeira edição em 2011, na Saraiva do Shopping Anália Franco, e podem ir lá confirmar. Em 10 anos de shopping, a Meia-Noite de Autógrafos foi a segunda que mais vendeu. E qual é o seu poeta preferido? Poeta predileto, eu tenho 2. Fernando Pessoa, poeta português, e também o nosso querido Mário Quintana. E o Mário Quintana, quando eu tive a oportunidade de visitar a Casa Rosada, o local onde ele viveu muitos anos da sua vida, num hotel lá em Porto Alegre, foi uma emoção inenarrável, inexplicável, arrepiei o corpo inteiro, porque ele é um poeta fantástico e maravilhoso. E vale citar uma poesia dele que eu adoro, que ele dizia assim: não há nada melhor do que não fazer nada e depois descansar. Olha só, repita, por favor. Não há nada melhor do que não fazer nada e depois descansar. Olha que coisa linda. Bom, Mário Quintana, todos têm profundo respeito e admiração pelas obras que estão aí circulando, e é um conhecimento bastante adequado à cultura brasileira. Bem, Thaís Bizarria, olha só que maravilha. Eu fiquei encantado com a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Você abrilhantou, você engrandeceu o programa com essa sua... porque é inédito, né? Com essa sua criação, essa inovação. De toda a criação vem inovação, e ela, quando é colocada a público, ela geralmente é bem recebida, como você está fazendo aqui. Por favor, as suas considerações finais. Doutor, você, no início do programa, o senhor falou que a mente é poderosa. Poderosíssima. Então, finalizarei justamente de forma poética, falando sobre esse comentário do professor. É uma poesia que eu escrevi na época da mocidade, quando eu tinha 16 anos de idade. A força do pensamento remove montanhas. Telespectador, a força do pensamento remove montanhas, se dela souberes usufruir. Conquistarás oportunas façanhas, um bom caminho irá seguir, um sonho, um pedido. Está na força do pensamento. E ele será bem-sucedido se não fizeres do pensar um contratempo. Porque sem ao menos saberes, tens um pensamento poderoso. Com ele irá crescer e criar momentos prazerosos. A força do pensamento foi um dom ao ser humano concedido. Ela modifica momentos, pode dar à vida um novo sentido. Por isso, professor, telespectador, acredite. Acredite na força do seu pensamento para conquistares oportunas façanhas. Aliás, a vida é um evento onde a força remove montanhas. Rimando e aprendendo a ser feliz com a advogada poetisa Thaís. Olha só que lindo. E é o poder interior também, hein? O poder interior que auxilia essa força do pensamento, e projeta no universo, no cosmo, que nos traz a sabedoria e nos traz também essa força maravilhosa. Muito bem, Thaís, eu quero aproveitar o clima poético e encerrar o programa com as palavras daquele que é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Diz ele: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, à parte isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Gostaria de agradecer bastante você, Thaís Bizarria, pelo que você nos trouxe, pela cultura, pela dignidade, né, da sua presença e da forma como você se expressa perante o conhecimento que você tem. Eu digo perante o conhecimento que você tem. E isso nos faz bem, porque é também uma questão de cidadania. E hoje nós estamos carentes de cidadania. Portanto, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço.